Amém, vamos para a palavra, amém? Você está pronto? Amém. Aleluia, então nos próximos 45 minutos, concentração total, foco, coração aberto para receber a divina semente, a palavra de Deus. Diga comigo, abra o meu coração e a minha mente para receber a divina semente da palavra de Deus. O meu coração é um solo fértil, a semente produzirá a 100, 60, 30 por 1, em nome de Jesus. E eu não serei mais o mesmo, em nome de Jesus. Se você está do lado da esposa, diga para ela, amém? Amém. Ela respondeu amém para você? Amém. Então, onde há concordância na terra, vai ser concordado no céu. Aleluia. Glórias a Deus. Deus seja louvado, amém? Hoje eu quero ministrar sobre Jesus, nosso grande sumo sacerdote. Aleluia, aleluia. Talvez você nem sabe direito o que é o sumo sacerdote, o que representa isso na Bíblia. Mas é uma doce revelação da palavra de Deus, é a posição atual de Cristo. Se nós fôssemos dizer, qual o ministério atual de Cristo? Sumo sacerdote que está nos céus. Aleluia, e Ele está orando por você, intercedendo por você. E à medida que você então tem essa experiência real com Cristo, em revelação no seu espírito, como sumo sacerdote, você entra no descanso de Deus. Muitas pessoas não entendem que o descanso é apenas uma posição na presença de Cristo Jesus. Não é esforço próprio, apenas se aproximar, abrir o coração e receber o descanso. E esse descanso se traduz para você em socorro, misericórdia e graça para a sua necessidade. Amém? Amém? Aleluia. Glórias a Deus. Em Hebreus capítulo 4, verso 14, é o texto que nós vamos tomar, amém, como base, amém, porque o livro de Hebreus é um livro fascinante. O pastor Luiz está ministrando, né, sobre o livro de Hebreus, amém, aconselho você a receber esse ensino em profundidade. E esse livro é um livro de comparações. Ele compara Jesus com as figuras da velha aliança. Então, o sacrifício, o cordeiro, o sumo sacerdote, como a Moisés, como a Josué. Jesus, ele é o maior, ele é Deus. Amém? Ele não é como qualquer homem, porque ele é Deus que se fez homem. E em Cristo todas as coisas foram realizadas. Aonde está esse sumo sacerdote? Cristo Jesus. Nos céus, no Espírito. Aleluia, amém? E você pode então aprender a encontrá-lo no seu Espírito. Aleluia. O texto de Hebreus diz assim, tendo pois um grande sumo sacerdote que penetrou os céus, Jesus, Filho de Deus, retenhamos firmemente a confissão. Diga comigo, eu vou reter firmemente a confissão. Aleluia. Veja, a sua palavra, a sua confissão é uma ação no mundo espiritual. Muitas pessoas pensam que eles têm que fazer. Você tem que, na verdade, dizer. Amém? Deus, quando foi restaurar a terra, Ele só disse. Ele só disse na presença do Espírito. Então é assim que as coisas são alteradas, que o seu mundo é mudado pelo poder da palavra liberada da presença do Espírito. O autor aos Hebreus, no início desse capítulo, você sabe que a Bíblia não foi escrita de capítulos, então uma coisa se emenda na outra, mas há uma divisão muito significativa nesse capítulo. Ele começa dizendo assim, temamos que alguns tenham falhado e não consigam entrar neste descanso. O que é um descanso? A terra de Canaã, prometida a Abraão, como herança perpétua aos filhos de Israel, é o descanso. O descanso. No descanso, você tem toda a abundância e suficiência de Cristo Jesus. Compreende? A maior expressão da fé é a capacidade de descansar.
É por isso que a alma vive atribulada, é por isso que a alma vive preocupada, os corações ansiosos, a ansiedade, o medo, as preocupações, sempre que o diabo consegue projetar imagens de destruição, de preocupação na sua vida, e é isso, desafio financeiro, é enfermidade, e agora os filhos. Então quando você está solteiro, vai casar, não sei, está ansioso para casar, depois que casa, está ansioso com os problemas do casamento, e depois está ansioso com as contas da vida, e depois tem filho, aí está ansioso com os filhos, e a vida parece ser ansiedade. Não, para você não, você tem um reino de paz, mas você precisa entender que o reino está no Espírito. Amém? Está no Espírito. Então o autor está dizendo, olha, foram deixada uma promessa para nós, sendo nos deixada uma promessa, ele diz, temamos que alguns não entrem. Por que aquele povo de Israel não entrou na terra da promessa? Por causa da incredulidade. Eles entraram na terra, em vez de fixar o seu olhar na promessa, na boa terra, eles olharam para os gigantes, eles olharam para as cidades fortificadas, eles olharam para si, eles disseram, nós éramos como gafanhotos aos seus próprios olhos. Todos morreram no deserto sem entrar na terra da promessa. Isso é uma figura para nós. Tem pessoas que vivem a vida dando volta no deserto. Eles nem sabem que estão passando pelo mesmo caminho. Estão repetindo as mesmas histórias. Estão sempre caindo nos mesmos pontos. Porque você está dando ciclos no deserto. No deserto é como o oceano. Se você não tiver uma bússola, você não sabe para onde vai. Mas o Senhor quer que você misture fé na palavra recebida, ouvida hoje. Quando você mistura fé, você entra na terra. Amém? E o milagre de Deus para você não é amanhã, é hoje. Amém? Enquanto você ouve a palavra, o milagre é gerado. Se você ficar, eu espero que o Senhor faça amanhã. Não, não é amanhã, é hoje. Hoje, se ouvires a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. É hoje, é agora. Amém. Deus pode, Deus quer. Amém. Realizar esse milagre na sua vida. Amém. Essa figura do sumo sacerdote, como eu disse, o Velho Testamento é uma ilustração das realidades do Novo. Havia um homem, no ano era separado um sacerdote. E esse sacerdote era o sumo sacerdote, o sacerdote superior naquele ano. E no dia sagrado de Yom Kippur, em hebraico Yom Kippur, o dia nacional do jejum, esse homem entrava no Santo dos Santos com o sangue de um animal inocente, primeiramente por si e pela sua casa, porque ele era falho, e depois ele entrava com outro animal, o sangue de outro animal, representando todo o povo de Deus. Se esse sumo sacerdote fosse aprovado, todo o povo tinha um ano de paz, de abundância, de colheita, de vitória contra os inimigos. O povo apenas descansava, porque o sumo sacerdote foi aprovado. Deus aprovou. Então a nação era protegida, cercada pela bondade de Deus. Nenhum exército inimigo vencia Israel. Não havia derrotas em Israel enquanto eles estavam confiando no sangue daquele animal. Bem, esse é o sumo sacerdote. Há duas coisas que Deus checava, esperava, aprovados diante dele para que o povo fosse abençoado. A primeira era o próprio cordeiro. Quando uma família trazia um animal como oferta ao Senhor, seja por oferta de pecado ou de louvores ao Senhor, seja o que for, o que era inspecionado era o animal. O animal e não o ofertante. Veja, o cordeiro é Jesus. Se Jesus é o cordeiro aceito, perfeito por Deus, Deus não olha para os seus erros. Deus não olha para a sua justiça. Ele olha para a justiça do cordeiro. E o cordeiro era aceito. E o outro era o sumo sacerdote. A história diz que os sacerdotes não dormiam na noite anterior a esse dia.
de Yom Kippur, porque eles tinham medo de ter pensamentos impuros. O sumo sacerdote entrava naquele lugar amarrado com uma corda, sininhos nas vestes. Se o povo parava de ouvir o barulho e esperava muito tempo, então ele morreu, ele estava em pecado, ele teve pensamentos impuros, e então era um ano de desgraça, era um ano de destruição, um ano de medo, um ano de pavor. Mas se o sumo sacerdote saísse, ele levantava as mãos e abençoava o povo, dizendo: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E o povo celebrava. Você sabe, o povo de Israel celebra. O exército de Israel, se você acompanhar o exército de Israel, os homens dançam, uma dança para valer. Eles não ficam assim, Eles dançam e pulam e fazem umas danças bem doidonas. No meio da guerra. Sabe por que eles estão dançando? Porque eles vão lendo os salmos. E aí eles estão lendo os salmos. Veja, eles nem estão vendo Jesus, mas eles estão vendo os salmos. E aí eles falam: do Senhor pertence a guerra. E eles celebram. Pesquisa isso para você ver. O povo de Deus é um povo festivo. Amém? Amém? Você tem que andar diante de Deus feliz. Feliz. Deus te deu árvores frutíferas agradáveis, não desagradáveis. Amém? Você é uma pessoa agradável para desfrutar das coisas agradáveis da vida. Aleluia. Volta para cá, pastor. Volta para cá. Diga: o grande sumo sacerdote. Aleluia. Quando esse sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, ele ia com um traje especial. E na veste dele, ele carregava nos ombros 2 pedras de ônix. Eu pus uma imagem para você aqui. E nessas pedras de ônix estavam os nomes dos filhos de Israel, das tribos de Israel. Veja, ombro simboliza força, sustento. E ele também carregava sobre o peito, chamado um peitoral, uma placa, onde tinham 12 pedras preciosas com o nome das tribos de Israel. O peito simboliza amor, afeição, amor, paixão. Aleluia. Então, quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, e Deus olhava para ele, ele não entrava sozinho. Toda a nação entrava com ele. Todos os filhos de Deus entravam juntos. Assim é conosco. Quando Deus olha para Jesus, o nosso grande sumo sacerdote, você está no peito de Jesus, no coração de Deus. Amém? O seu nome está escrito lá. Você é amado por Deus. E você está nos ombros de Jesus. Isso significa que você é sustentado por Jesus. Pode vir tempestade, podem vir rios, podem vir ventos, podem vir más notícias, mas o Senhor Jesus te sustenta. Ele é a nossa fortaleza. A minha força é o Senhor. A nossa força não é a nossa habilidade, não é a nossa capacidade intelectual. A nossa força é o Senhor. Aleluia. Você tem que entender isso. Essa é a visão do sumo sacerdote. Aleluia, Cristo Jesus. Uau, como é poderoso saber que eu sou sustentado no Senhor. O justo pode cair muitas vezes, diz a Bíblia, mas de todas o Senhor o levanta, disse Davi. Mas na nova aliança, ouça isso, quando você tem a visão do Cristo como sumo sacerdote, você está nos ombros de Jesus. Isso significa que você não cairá, porque Cristo não cai. Amém? O irmão caiu, ele não precisa se aproximar do Cristo como sumo sacerdote. Eu declaro em nome de Jesus que você não cairá. Você não cairá, porque o Senhor te sustenta nos ombros. Aleluia, aleluia. Isso é muito prático, isso é muito real. Não é uma teoria, mas é uma experiência. Bem, ele é o grande sumo sacerdote. A palavra grande no original, ela traz o sentido de excelente, o mais notável, o honorável, o grandioso. Isso é Jesus. Jesus é inigualável. Nenhum sumo sacerdote pode se igualar ao sumo sacerdote em realidade que é Cristo Jesus. Ele é o próprio
Cordeiro perfeito de Deus, mas é também o sumo sacerdote. Assim como o sumo sacerdote no passado representava o povo, Jesus nos representa. Porque você está em Jesus. Se Deus o abençoou, você é abençoado. Se Ele é vencedor, você é vencedor. É por isso que Paulo diz que Deus nos dá a vitória. Eu não preciso lutar para conquistar a vitória. Eu possuo a vitória. Eu recebo a vitória. A vitória é uma posição e não uma conquista. Amém? Amém. Aleluia. Bem, Ele é grande, primeiramente na sua própria pessoa, porque Ele é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus, que é Deus. Ele é chamado de o Príncipe da Paz por Isaías, mas Ele é também chamado Pai da Eternidade. Veja, Ele é o Pai da Eternidade, mas o título de Pai não é para o Pai, o Deus eterno, mas é para Jesus também. O profeta anuncia Ele como Pai da eternidade. João vê Deus no trono e diz o Todo-Poderoso. E ele diz, olhando para Jesus, que se declara, eu sou o Alfa, o Ômega, o Todo-Poderoso. Jesus é o Todo-Poderoso, porque Jesus é Deus. Então, se Ele consumou algo, se Ele declarou algo, é certo, é infalível. Ninguém pode mudar. Não muda o tempo, não muda o diabo, ninguém pode mudar. Amém? Então nós temos um grande sumo sacerdote que penetrou os céus ao nosso favor e intercede por nós. Hoje, constantemente. Aleluia. A Bíblia diz que Ele faz isso eternamente. Enquanto estamos aqui, somos guardados na oração desse sumo sacerdote. Muitas pessoas dizem, ai pastor, ora por mim, você está orando por mim? Elas perguntam, você está orando por mim? A expectativa das pessoas é que outros orem por ela. É correto, a Bíblia manda você orar uns pelos outros. Devemos fazer isso, mas você já pensou que o sumo sacerdote que te carrega no peito o amor e que te sustenta na força dos seus ombros e intercede por você? Amém? Aleluia. Quando você sabe disso, não há medo. Não há medo, não importa o lugar, não há medo. Porque você sabe que Ele te socorre. Ele está presente. O seu nome é dito no reino dos céus. Os céus te conhecem. Aleluia. Certa ocasião, Jesus disse para Pedro, Pedro, o diabo pediu para te peneirar, mas eu intercedi por você. Quando você encontra a palavra intercessão ou interceder na Bíblia, não está relacionado a pessoas. Nós sabemos que existe a oração de intercessão, mas na Bíblia, no Novo Testamento, refere-se à obra do Espírito Santo e a Jesus. Porque o Espírito Santo intercede por nós até com gemidos inexprimíveis. E Jesus intercede por nós. Amém? Isso nos dá segurança. Isso nos dá descanso. Aleluia. Ele é grande também por causa da sua obra. Ele é Deus, o eterno que se fez homem. É o Criador que se fez criatura. Ele pagou o preço do nosso pecado. Ele assumiu a nossa maldição. Ele nos resgatou desta maldição para nos liberar a bênção de Abraão. Ele fez a propiciação com o seu próprio sangue. Ele nos purificou dos nossos pecados. Ele eliminou toda a iniquidade que havia em nós. Ele nos purificou o coração pela fé. Ele quebrou o poder do diabo sobre você. Ele aniquilou e destruiu a Satanás. Nós estávamos mortos, Ele nos deu vida. Ele nos ressuscitou juntamente com Ele. Ele não só te perdoou, Ele te libertou da escravidão do pecado. Você não é escravo do pecado. Você é livre. O pecado não tem domínio sobre você. Você pode dizer um amém? Você não pode deixar o diabo roubar a sua mente. Ouviu? Por isso que você tem que dizer no mínimo amém. Amém. Não deixe, porque você vai sair daqui com o favor de Deus sobre a sua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso é hoje, eu declaro em nome de Jesus. Ele é grande na sua obra. Amém. Ele é o autor da salvação. A Bíblia diz que
pelo sofrimento. O escritor aos Hebreus diz que ele se tornou o autor da salvação. E a salvação é eterna. O autor de Hebreus também diz que ele pode salvar completamente os que se chegam para ele. Ele salva de maneira completa e definitiva. Ele é o sumo sacerdote da nossa redenção eterna. Se é eterna, a sua salvação é eterna. Você não perde a salvação, porque é Ele que te salva, te mantém salvo e te conduz ao reino celestial. Você tem que crer nisso. Amém? É uma obra completa. Ele também é grande por causa da sua realização. Ele subiu aos céus e foi coroado com uma coroa de glória e de honra. Não é mais uma coroa de espinho. Ele está sentado à destra da majestade e recebeu um nome que está acima de todo nome. Para que nos céus, na terra e debaixo da terra, todo joelho e toda língua confessem que Ele é o Senhor. Amém? Ele é o exaltado acima de todos. Jesus. Aleluia. Ele está lá intercedendo por você. A Bíblia diz que ele penetrou os céus. Nesse versículo que nós lemos, ele penetrou os céus. O escritor diz que ele entrou no santo dos santos celestial. O que tinha na terra era uma imagem do que há nos céus. E ele com o seu próprio sangue, o sangue do Cordeiro perfeito, e como sumo sacerdote, ele adentra na presença de Deus. E no propiciatório celestial, ele colocou o seu sangue. A Bíblia diz que o sangue de Jesus fala. Ele está anunciando perdão eterno, proteção completa na sua vida. Você e a sua casa foram marcados pelo sangue de Jesus. O diabo não pode penetrar onde o sangue está. Ele não pode penetrar. Creia nisso. Aleluia. Ele não pode tocar naqueles que estão na casa marcada pelo sangue. Você e a sua família pertencem ao Senhor. Amém. Aleluia. Bem, mas ele penetrou os céus. Ele desceu e ele voltou ao Pai. Jesus é magnífico. Ele é o apóstolo, diz a Bíblia, e o sumo sacerdote da nossa confissão. Ele nos trouxe Deus. Ele nos faz desfrutar de Deus. O Deus residente em nós. Cristo Jesus é tão fantástico, tão maravilhoso, que quando ele morreu, ele entregou o seu Espírito nas mãos do Pai. E a Bíblia diz que ele desceu. Ele foi e anunciou aos que estavam cativos. Ele pregou a Abraão, pregou a Davi, a todos da velha aliança. Ele se mostrou aos profetas. Ele disse para Isaías: Isaías, eu sou descendente da mulher. Eu sou filho da virgem. Que Davi profetizou. Davi no Salmo 40 falou: Ele, Deus eterno, Ele mede os oceanos com os dedos. E Ele se revelou a Isaías, Ele se revelou a Abraão, Ele se revela aos heróis da fé do passado. E a Bíblia diz que Ele leva cativo, quando subiu, levou todos para o paraíso, nos céus. Mas antes disso, Ele entra no inferno. Eu imagino a grande luz entrando na sombra das trevas e da morte. Os demônios todos tiveram que se curvar, porque diante do nome de Jesus, todo joelho tem que se dobrar. E ele entrou, e a Bíblia diz que ele tomou as chaves do inferno e da morte. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Imagino que Satanás, com a cabeça esmagada, porque Cristo esmagou a cabeça dele. Aleluia. Os demônios tentaram impedi-lo de subir, de penetrar os céus, mas o Espírito Santo entrou, a glória de Deus entrou e ressuscitou Jesus. Colocou no novo corpo, um corpo glorificado, que nós vamos receber um dia. E aí ele esteve com os discípulos. Depois um dia ele foi assunto aos céus. A Bíblia diz que uma nuvem o tomou e Jesus subiu do primeiro céu para o segundo céu, para o terceiro céu onde Deus está. Mas no segundo céu existe, segundo Paulo, as regiões celestiais, onde estão os espíritos malignos, potestades, dominadores desse mundo tenebroso. E eles certamente tentaram impedir Jesus de subir, porque a obra foi consumada quando ele entrou nos céus. Amém? E depositou o seu sangue diante de Deus.
Aleluia. Bem, eles tentaram, mas aí se cumpre o que Paulo disse em Colossenses 2:15. Ele diz que ele despojou os principados e potestades, triunfando deles, os expôs publicamente no universo. Esse é o sentido original. Aleluia, porque ninguém pode deter Deus. Ninguém pode deter a obra de Deus. Você não pode deter, o diabo não pode deter, nem as circunstâncias, nem o governo. Ninguém pode deter Deus. Você pode dizer obrigado, Jesus? Amém. Pastor, vocês são muito barulhentos. Amém. Não vai para o trono de Deus. Porque está escrito na minha Bíblia, e penso que está na sua também, que diante do trono de Deus, o ruído é como muitas águas. Mas é um negócio de silêncio. Amém. Se você quer liberar o Espírito, vai ter que aprender a falar. Amém. O escritor, então, no contexto, no verso 15, ele conhece as nossas fraquezas. Diga, Jesus, como sumo sacerdote, conhece as minhas fraquezas. Diz o texto, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Isso significa que ele nos entende. Que ele está lá e entende a nossa dor. Ele entende o nosso sofrimento. Ele enxuga as nossas lágrimas. Na verdade, o profeta diz que ele colhe em seu odre as nossas lágrimas. Quando Jesus estava na terra, e Deus na terra, ele vê Maria chorando. Jesus sabia que iria ressuscitar Lázaro. Ele tinha autoridade, já tinha dito, é para a glória de Deus. Mas quando ele vê Maria chorando, a Bíblia diz que Deus chorou. Chorou porque Deus é um Deus compassivo. Deus é um Deus que se move em amor e nas suas entranhas. Deus é um Deus que entende você. Jesus sabe, Jesus conhece o que nós enfrentamos. Quando ele viu aquela viúva que perderam um filho na cidade de Naim, ele olha para a mulher e diz, não chores. Não chores. Quando o leproso vem e diz, Senhor, se tu quiseres, eu sei que podes me curar. A Bíblia diz que Jesus profundamente conduído, compadecido, movido pelas entranhas, ele toca no leproso e diz, eu quero. E a mesma coisa ele está dizendo para você. Ele quer libertar, ele quer prosperar, ele quer a sua cura, ele se alegra com o seu sucesso nele, ele quer que você viva feliz, ele quer. Deus tem prazer na prosperidade dos seus filhos. Ele criou o mundo para você viver alegre, para desfrutar deste mundo. Amém? Esse é o pensamento de Deus. É um pensamento de bondade, de abundância. É um Deus bom. Aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Mesmo que tenhamos perda, a perda não define Deus. Você já venceu a morte. Não a morte para nós. A morte é um inimigo derrotado na nossa vida. Nós não morremos. Nós só mudamos de casa. Aleluia. Paulo diz que é lucro, não é perda. Louvado seja Deus. Vamos pensar como Deus pensa. Vamos penetrar os céus e vamos olhar como Deus vê. Nós temos um sumo sacerdote que nos carrega no peito em amor eterno e nos ombros em força. Ele é a minha força, é a sua fortaleza. Mesmo que os inimigos se acampem contra você, Ele é a sua torre forte. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma vai chegar na sua casa, porque Ele está com você. Ele é a sua força. Amém. Aleluia. Você precisa declarar essas coisas. As palavras têm poder. Poder criativo. Amém. Estou tão cansado. Por isso que morre cansado. Eu não aguento. Por isso que não aguenta nada. Fala, pastor, mas é o natural. Mas você não é para viver no natural. Você é para viver no sobrenatural. Aleluia. Eu vou mostrar uma pesquisa para vocês.
num cientista japonês, antigo isso. E ele fez um teste das palavras com as águas. É o Dr. Matsumoto. E ele pediu para as pessoas falarem. Havia água e as pessoas começaram a falar boas palavras. E aí ele pega, congela isso. Bom, ele mostra a pesquisa como ele faz. E na imagem que surge nos flóculos microscópicos da água, eram cristais, foram coisas lindas, harmoniosas, como uma joia, coisa preciosa. Aí ele pediu para as pessoas falarem palavras negativas. Ah, você não dá em nada. Ah, você, olha só. Palavras ruins que se falam dentro de casa. Não na nossa, mas por aí. Aí eram figuras estranhas, escuras, sombrias. A água, ela se forma de acordo com as palavras. Você sabe quanto de água tem o seu corpo? 80% no mínimo. Amém. O meu deve ter mais, que eu bebo mais. 80%. Você sabe quanto de água tem o seu cérebro inteligente? 85%. Isso significa que se você fica, não dá, eu estou tão cansado, seu corpo vai, não aguento mais mesmo. Mas se você fala, ele é minha força, ele é minha força, ele é minha força, aleluia. Ele me sustenta nos ombros. Amém. Ele cuida, me carrega de mim. Aleluia. Amém. Amém. Você tem que crer nisso. Tem que declarar. Essa visão do sumo sacerdote. Aleluia. Como diz aquela ilustração. Alguém fala que um dia ele tem uma visão de Jesus. E ele fala, Jesus, eu sei que tu sempre estás comigo. E eu estava olhando na areia da praia. E eu sempre vi as tuas pegadas e as minhas. As tuas pegadas e as minhas. Eu sei que era o Senhor andando comigo. E de repente, em um momento, eu só vi 2 pegadas. E ele falou, Senhor, por que o Senhor me deixou naquele momento? E eu observei que aquele momento era o mais difícil da minha vida. Por que, Jesus? E Jesus falou, não, aquelas pegadas não eram suas, eram minhas, porque eu te carregava no colo. Ele é o Senhor, Ele é o sumo grande, Ele é maioral. Ninguém é maior do que o sumo sacerdote Jesus, que penetrou os céus ao seu favor. Ele voltou para os céus para a sua causa, para lhe dar um nome, para te trazer um reino. Aleluia. Amém. E Ele conhece as nossas dores. Oh, Jesus, como Tu és compassivo e bom. Confie, amém, nesse amor eterno que te protege. E o escritor, depois de dar essa revelação do sumo sacerdote, essa não é única no livro, mas é suficiente para o contexto. Ele diz no verso 16, 4:16, ele diz assim, acheguemo-nos. Por causa disso aí, portanto, porque você tem esse sumo sacerdote que penetrou os céus ao seu favor, que venceu todas as coisas por você, esse grande sumo sacerdote, venha, aproxime-se do trono da graça. Aleluia. O sentido no original dessa palavra é ir adiante. Aleluia, ir adiante. Veja, nós seguimos Jesus porque Ele sempre está adiante. Amém. Não dá para seguir quem está atrás. Você só segue quem está adiante. Deus sempre está adiante. A fé nunca recua. Aleluia. Você não foi chamado para recuar. Você foi chamado só para avançar. Você não vai recuar. Você vai avançar. Ah, pastor, estou pensando em desistir. Não existe essa palavra para você. Em nome de Jesus. Você não desiste. Você avança. Você sempre chegará do outro lado. Em nome de Jesus. Não importa a tempestade. Vai dar certo. Vai funcionar. Vai melhorar. Vai acontecer. No nome de Jesus. Aleluia. Forme os cristais na água que você bebe. De graça, de bondade. Amém. Amém. Ah, eu não sei porque não dá certo. Cala a boca. E começa a dizer, vai dar certo. Porque o sumo sacerdote, ele em amor, em sustento, ele ora por mim, eu concordo com ele. E os cristais da graça
Amém. Tem pessoas que gostam de pôr os cristais, porque dizem que dá energia. Dá energia é a palavra de Deus na sua boca, isso que dá energia. Amém. Por causa do sumo sacerdote, acheguemos-nos, portanto, confiadamente. Diga confiança. Isso significa 100% de confiança. Não é eu não sei se posso, não é cheio de culpa, de receio, de medo. O caminho já foi aberto. O sangue dele abriu o caminho. Ele mesmo entrou e penetrou. Aonde ele está, você está. Ele está no trono, você está no trono. O caminho está aberto. O lugar que o trono está, você está. Amém? Aleluia. E ele diz então, acheguemo-nos confiadamente junto ao trono da graça. Diga, é o trono da graça. Não é um trono de julgamento. Eu não me aproximo com medo. Todos na Bíblia que viram o trono de Deus caíram com o rosto em terra. Todos caíram com o rosto em terra. Amém? Eu sei que tem uma canção que diz assim, diante do trono a gente salta. Mas biblicamente todos caíram com o rosto em terra. Até João. Mas Jesus levanta ele e fala, João, sou eu. Amém? Amém? Porque o trono, ele é cheio de reverência. É o centro governo do universo. Deus estabeleceu todas as coisas a partir do trono dele. É a soberania de Deus. Então, para o mundo é um trono de autoridade e governo. Deus está sentado eternamente neste trono. Ele só sairá do trono para estar conosco na Nova Jerusalém. Mas ele está no trono, é a posição de autoridade soberana de Deus. Mas para nós, os filhos, esse trono é um trono de graça, de favor imerecido. Nós não merecemos, mas é o lugar que ele nos coloca. E aí diz, a fim de recebermos o quê? Misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Qual a ocasião oportuna? O momento da sua necessidade. O momento que você crê e se aproxima desse trono. Se você hoje, ao orar aqui comigo no final dessa mensagem, tocar nesse trono e no manto, por assim dizer, no sumo sacerdote, favor, misericórdia é liberado sobre você. O momento oportuno é esse, o momento da sua necessidade. O milagre não é amanhã, é hoje, é agora. É quando você ouve a palavra, é quando você recebe a palavra. Você entende isso? Essa deve ser a nossa posição de fé. Aleluia. Misericórdia. Pensa no filho pródigo, parábola que Jesus conta em Lucas 15. Ele diz que aquele jovem voltou para a casa do pai. E quando o pai o avistou, saiu correndo, pulou sobre ele, esse é o sentido da palavra, caiu sobre ele, beijou ele, ele estava fedendo, ele estava maltrapilho. E o menino começou a dizer, pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus trabalhadores. E o pai já estava dando comando, trazei a melhor veste, trazei o anel de honra, trazei as sandálias para o pé. E o pai estava dizendo assim para o filho, filho, não importa se você está digno ou indigno, se você está limpo ou se você está sujo, importa que eu sou misericordioso, e a minha misericórdia te alcança, a minha misericórdia te ampara, a minha misericórdia te qualifica, a minha misericórdia te adorna. Veste a vestimenta, põe o anel de autoridade, põe calçado nos pés. Isso é misericórdia. Misericórdia é Deus não te dar o que você merece. Você merecia a disciplina, mas Ele não te deu isso. E o que ele te introduz? A misericórdia te introduz na graça. Aí ele diz o seguinte, matem o boi cevado, mate o bezerro cevado, e vamos fazer uma grande festa. E você vem e desfruta da bondade do Pai. Isso é graça de Deus. E o trono é um lugar de misericórdia e graça. Favor de Deus. Você sabe que foi a misericórdia de Deus que salvou você? A Bíblia diz que nós fomos predestinados. Eu sei que as pessoas não entendem isso. E algumas até acham que Deus é injusto. O próprio apóstolo Paulo disse em Romanos 9, ele disse assim, ora, será Deus, pois, injusto? Porque Ele não escolheu alguns e escolheu a outros. E aí ele faz a comparação entre Esaú e Jacó. E aí Paulo está dizendo, olha, Deus escolheu Jacó. É a vontade de Deus. Nós não sabemos
Quais os critérios que Deus tem para escolher ou não escolher? Porque Ele é Deus. Você escolheu vestir a roupa que está vestido. Você poderia ter escolhido outra. A sua vontade é livre. Deus também. Ele pode escolher ou não escolher. E aí Paulo diz, não depende de quem quer e nem de quem corre, mas de Deus de usar da sua misericórdia. Se você é salvo, a misericórdia de Deus já te alcançou. E a Bíblia diz que ela se renova dia a dia sobre você. O trono é um trono de misericórdia. Aleluia. Talvez você julgue que merecia outra coisa, mas Deus tem preparado para você o bezerro cevado. Deus vai renovar as suas vestes, vai te dar um anel de autoridade. O anel de autoridade é um cartão black, sem limite. Amém? Amém? Aleluia. Você tem dinheiro? Não, tem um cartão black aí, sem limite. Passa aí. É isso, a posição de autoridade. Amém? Você é filho. Pertence a você. Você crê? Amém? Essa é a mensagem do sumo sacerdote, que penetrou os céus ao nosso favor. Aproxime-se. Aí você diz, pastor, mas como? Onde está esse trono da graça? Como é possível contactá-lo? Eu olho para o céu, mas não vejo nada, só as nuvens. Eu vou e digo, Senhor que está nos céus. O trono de Deus está nos céus. É um fato, mas eu quero te mostrar uma realidade para viver nessa vida. Que o trono não está somente nos céus, ele está em você. No Espírito. Aleluia. Paulo fala em Efésios capítulo 2, 22. Leia comigo. No qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. A expressão no Espírito deveria ser traduzida como em Espírito. E maiúsculo é o Espírito Santo, E minúsculo é o Espírito humano. O Espírito humano, pneuma, é a mesma palavra e é o contexto que define a questão. Mas no original é não no, em Espírito. Aleluia. Isso significa que a habitação de Deus é no seu Espírito. E se Deus está no trono, então significa que o trono de graça, misericórdia e graça está no Espírito. Como eu me aproximo desse trono? No Espírito. Sempre que você entra no Espírito, libera o Espírito, ou se volta para a consciência interior do seu Espírito, você está diante do trono. Romanos capítulo 8, verso 35, olha o que diz. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Onde está Jesus, segundo o texto? À direita de Deus. Jesus está no trono, o trono do Cordeiro, à direita do trono da majestade, nos céus. Mas no verso 10, Paulo diz assim, a primeira frase do texto, se porém Cristo está em vós, onde está Cristo? Em nós, em mim. Então Cristo está nos céus, o trono da graça, o sumo sacerdote está no Espírito, no Santo dos Santos, e está também em mim. Então Jesus é a ponte, é a escada. Quando Jacó viu a visão da igreja, ele viu uma escada que ligava a terra aos céus. E os anjos de Deus subiam e desciam dessa escada. Havia uma porta aberta. Os céus estão abertos ao seu favor. E os anjos são espíritos ministradores enviados ao seu favor. Eles estão ao seu derredor, protegendo você, abrindo portas, convencendo, trazendo as pessoas certas para o seu contato. Aleluia. Amém. Nós não oramos para os anjos, mas confiamos que eles estão trabalhando segundo a palavra de Deus. Glórias a Deus, nunca estou só. Amém. Amém. Às vezes a Mel fala, você está correndo muito. Eu falo, eles correm mais, eles voam mais rápido. Não, você não consegue deixar um anjo para trás. Brincadeira. Amém. Amém. Glórias a Deus. Veja. É como eletricidade. Então, aqui tem uma tomada, mas essa eletricidade está lá na usina que a produz. É a mesma eletricidade. Jesus está no trono celestial, todos os anjos o adoram e o louvam, mas ele está também no seu espírito. Ouça-me com ouvidos de ouvir. Veja, sempre que você anda no espírito, se volta para o espírito,
você se chega ao trono de misericórdia e graça. Por isso que a Bíblia diz que quem é conduzido pelo Espírito não está debaixo da lei. O que é a lei? A lei é a carne. A carne. A carne. Sempre que você se move para contactar Deus na alma, você não se aproxima do trono. A alma vai trazer culpa, vai trazer condenação. A alma é a habilidade humana. São os pensamentos, as emoções. Você está no culto e... Irmão, o que houve? As coisas estão tão ruins, eu não sinto nada. Você está no âmbito dos sentidos. Hoje você pula, legal. Por quê? Porque, hoje eu sinto Deus. Você está no âmbito da alma. Não, Deus não está na alma. Deus está no Espírito. Espírito. Por isso que você tem que ser cheio do Espírito. Por isso que você tem que orar em línguas. Porque quando você ora em línguas, é o Espírito Santo que ora. Ele intercede por você. A mesma oração que Jesus está fazendo diante do Pai, Ele está fazendo na terra. E quando há uma concordância entre céu e terra, vai acontecer. Você é um ser espiritual. Você não é um ser racional. Eu quero entender. Se tentar entender, perde. Deus não é entendido. Deus é recebido. Pela fé, cremos que o invisível criou o visível. Como você deve agir? Na fé. O que é fé? Abre a sua boca e declare o que Deus diz. Declare a palavra de Deus. Porque o escritor diz que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais penetrante que uma espada de 2 gumes, e ela é apta para separar a alma do espírito. A palavra de Deus. Você precisa comer a palavra. Você precisa saborear a palavra. Para de seguir tanta opinião de homens e começa a seguir a opinião de Deus. Porque quando você entra na palavra de Deus, automaticamente ela está te dando discernimento espiritual. Discernimento. Aleluia. Aleluia. Como é importante andarmos, vivemos no Espírito. Você precisa ter o seu tempo a sós com Deus, querido. Tempo a sós com Deus. Aquietar a sua alma. Sabe, aquietar a sua alma. Talvez você pode colocar uma música, mas eu aconselho você a ter a palavra diante de você. Você pode mastigar a palavra. Você pode pegar esse versículo de Hebreus 4,14 e dizer: Jesus, Tu és o meu grande sumo sacerdote. Você pode pegar o texto também do trono e falar: eu me aproximo, Jesus, do trono. Onde? No Espírito. Você se volta para dentro. Você fecha os olhos para não ver no mundo físico e se volta para dentro de você. Entendeu? Pratique isso para você ver. Você vai encontrar a presença de Deus. E quando você encontra a presença de Deus no Espírito, é o trono de misericórdia e graça ao seu favor. Aleluia. Quão bom. Quão poderoso é isso. É um caminho fácil, querido. É um caminho real. É um caminho a ser experimentado. A Bíblia diz: provai, saboreai e veja que Deus é bom. Você precisa comer de Deus. Você precisa ter uma experiência com o toque do amor, da presença de Deus. Aleluia. Amém. Diga: Cristo está em mim. Cristo está no trono. O trono da graça está no meu espírito. Aleluia. Vamos ficar de pé em nome de Jesus, que eu quero orar com você. Aleluia. Diga: aleluia. Eu recebo misericórdia e graça nesta hora. Aleluia. Glórias a Deus. Ouça-me, ouça-me, ouça-me. Eu quero que você feche os olhos. Feche os olhos. E você vai se voltar para o Senhor. Dá um toque para mim. Aleluia. Não olhe para mim, não olhe para ninguém. Eu quero que você se volte para o seu interior. Volte-se para o seu interior. E comece a declarar: Jesus. O nome de Jesus. 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 Invoca o nome do Senhor, diz a Bíblia, e você vai ser salvo. Cristo Jesus. Aleluia. Adore-o. Adore-o no seu coração. Deus é encontrado no Espírito. Esses pensamentos que vêm na sua mente, lança fora isso. E apenas se volte para o seu espírito. Se volte. E diga: Jesus, eu te amo. Jesus, Tu és precioso.
Tu és precioso. Faça isso por alguns minutos apenas. Alguns minutos. Se você ora em línguas, comece a orar em línguas. Se você não ora em nome de Jesus, ore. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Permita o Espírito Santo de Deus trabalhar dentro do seu interior. Ele precisa ser liberado em suas palavras, em seus pensamentos. Em seus pensamentos. Aleluia. Alfa e ômega. Good morning. Quanto eles louvam. Aleluia. Olhe para o Senhor. O Deus que era e que há de vir. Ele é o Rei. Que amor mamado veio. Ele é Jireh, o Deus provedor. Ele é Jeová, Deus que cura achador. Ele é Yahvé, é o grande eu sou. Adoro. Ele é o Rei. Adoro. Ele é o Pai. Eu chamo a Ele é o Rei. Olhe para Jesus e declare: é o Senhor. Tu és o Senhor, a verdade. Vai sempre reinar. Tu és o Senhor. Glorifica o seu santo Em nome de Jesus. Se você não ora no Espírito, está escrito: esses sinais seguirão os que crerem no meu nome. Em meu nome falarão novas línguas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro sobre a tua vida: fale em novas línguas. Fale agora em novas línguas. Em novas línguas. Flua do seu interior os rios de água viva. Flua do seu interior. Em nome de Jesus. Fale em novas línguas. Fale no Espírito. Fale no Espírito. O trono está no seu Espírito. No seu Espírito está o trono. Aleluia. Adore o Espírito. So one man wow. Aleluia. 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 So one man. Em nome de Jesus. Enquanto você se aproxima, descanso vem sobre a sua alma. Receba o descanso do trono da graça. Yeah. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, adore, olhe para ele, não olhe para você. Olhe para ele é o Rei. Aleluia, ele é o Rei da glória. Aleluia, Jesus. É o Senhor, chama a perdão. Aleluia, aleluia. Glórias ao teu nome, Jesus. Oh, amamos a tua presença. Esse lugar é o lugar do descanso. O descanso está no seu espírito. Oh, em nome de Jesus Cristo. Todo bloqueio na sua alma, tudo que impede você de fluir no Espírito, seja desfeito em nome de Jesus. Eu declaro sobre ti a palavra do Senhor, que o Espírito de Deus se apodera de você. O Espírito quebra as barreiras, destrói os grilhões e Ele libera vida em você. Descanso a sua alma. Receba descanso na sua alma. Oh, amado Jesus. Amado Jesus, aleluia, aleluia, oh aleluia. Quantos sentem que fluíram no Espírito, tocaram algo no Espírito? Oh, aleluia, oh, aleluia. Esse é o seu reino, querido. O seu reino é um reino espiritual. Não é um reino mental, não é um reino racional, é um reino espiritual. Nós vamos distribuir os elementos da ceia para você que é batizado nas águas. Enquanto eles louvam ao Senhor,
Amém. Você vai recebendo os elementos. Se você, aleluia, está no momento de angústia, de necessidade, volte-se para Jesus completamente agora. Não pense nos seus problemas, pense em Jesus. Pense em Jesus. Ao participar desses elementos, nós renovamos a nossa aliança com Ele, no sangue, no corpo, para garantia sua de que tudo que Ele prometeu é teu. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Enquanto louvamos ao Senhor, aleluia, vamos louvar ao Senhor, aleluia. Olhe para Jesus, olhe para o Cordeiro de Deus, Jesus amado, Jesus querido, Cristo Jesus. Oi. Deus a Deus, aleluia, Jesus. Oh, olhe para Jesus, olhe para Jesus. Ele é o Cristo, Ele é o Filho de Deus, Ele é o Eterno. Oh, Jesus, Jesus, o grande sumo sacerdote. Essa é a nossa confissão. Oh, confesse, Jesus, Ele é o grande sumo sacerdote da minha vida. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Oh, amado Jesus. Amado Jesus. Aleluia. O castigo Aleluia. estava sobre mim. Eu era culpado. Ele não. Ele não. Aleluia. Aleluia, Jesus. Tudo que eu fizer ainda será muito pouco comparado ao que Ele fez por mim. E tudo que eu fizer ainda será muito pouco. Obrigado, Jesus. Comparado ao que Ele fez por Obrigado pela tua graça. Obrigado pela tua misericórdia. Yeah, my brain on mim. Seu sangue derramou por mim. Yeah. Foi na cruz. que se ouvir o brado, Yeah. está consumado. Aleluia, aleluia. Oh, adore o Senhor, adore o Senhor. Adore, louve, louve. Tudo que eu fizer ainda será muito bom. Fez por mim. Oh, Jesus, Jesus, o Deus eterno. Volte-se para o seu espírito. Deixe o seu coração falar. Deixe o espírito fluir. Ele. Cruz que o seu sangue derramou por mim. E o seu está consumado. Yeah. Oh, aleluia. Seu sangue derramou por mim. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Está consumado. Aleluia, glórias a Deus. Já foi consumado, o véu já foi rasgado, o acesso liberado, pode entrar. Hoje me assento à mesa, mesmo que eu não mereça. Sou filho grato e posso desfrutar. Obrigado, Jesus. O véu já foi rasgado. Aleluia. O acesso liberado. Hoje me
creem que são mais que vencedores nele, diga aleluia. Aleluia, aleluia. Todos que deveriam pegar os elementos, pegaram? Se alguém não pegou, faça sinal que os servos chegam a você. Todos pegaram, pega o seu pão. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus, erga o seu pão. Jesus disse, este pão é o meu corpo dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Nós não olhamos para nós. Não olhamos para as nossas falhas, para os nossos erros. Nós olhamos para Jesus. Por isso você não deve aceitar nenhuma culpa ou condenação. Apenas olhe para Jesus. Oh, quando você toca no sumo sacerdote, graça, favor, vem sobre você. Descanso para a sua alma. Eu profetizo descanso para a sua alma. Eu declaro em nome do Senhor Jesus que você andará no descanso da graça de Deus. Em nome de Jesus. E você participará da abundância de Cristo na sua vida. Diga comigo, ao comer deste pão, eu creio que eu como do corpo de Cristo, conforme Ele diz. Eu declaro que ao comer deste pão, a vida, saúde, força do corpo de Cristo vem ao meu corpo. Eu declaro cura sobre o meu corpo. Eu declaro força sobre o meu corpo, vigor sobre o meu corpo, no nome de Jesus. Amém. Amém. Pode comer do pão, coma do pão. Processo liberado, pode entrar. Hoje me assento à mesa, mesmo que eu não mereça. Jesus, em nome de Jesus, saúde. Declare sobre o seu corpo, saúde, saúde. Eu declaro saúde de Cristo sobre você. Em nome de Jesus, força de Deus. Cristo me tem unção. Eu declaro que Ele é minha força. Ser fortificado no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome, no nome. Aleluia, 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 Jesus, aleluia, Jesus, aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado, Jesus. Levanta o cálice. Em semelhante modo, diz a Bíblia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é o sangue da nova aliança. Fazei isso em memória de mim. Nós olhamos para ti, Jesus. Olhamos para ti. Tu és o autor e consumador da nossa fé. Recebemos a tua palavra em fé. E o sangue, o teu sangue que nos purifica dos pecados, nos pertence. Somos marcados pelo sangue. Eu e a minha casa e a minha descendência serviremos ao Senhor. Diga comigo: Pai, obrigado pelo sangue de Cristo. Eu creio que este cálice é o sangue da nova aliança. E ao beber dele, eu bebo de Jesus. Eu vivo por Jesus. A mente de Cristo se torna minha mente. Meus pensamentos são os pensamentos dele. Eu declaro força, vigor, sabedoria sobre mim. Eu declaro que estou em aliança contigo. No sangue de Jesus, nenhum mal me sucederá. Eu declaro vida, prosperidade e paz sobre mim. Eu sou filho da aliança. Tudo que é teu me pertence. E eu sou teu. Obrigado pelo sangue que me purifica de todos os pecados e me dá uma consciência livre. Livre. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Amém. Pode beber deste cálice, adorando ao Senhor no seu espírito. Aleluia.
Aleluia. Get more and pray and get praise some more and so my get more. Jesus, 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 Jesus. Oh, que amor é esse, que perdão eterno. Oh, receba do amor de Jesus nesta hora. Oh, receba do amor, do doce toque do Espírito. Oh, eu declaro o Espírito Santo sobre você. Eu declaro a unção de Deus sobre você nesta hora. Eu declaro que Ele abre os seus olhos espirituais para que você veja o trono da graça. Eu declaro sensibilidade, discernimento espiritual em você. Eu declaro que você se move no Espírito, fala pelo Espírito, no nome do Senhor Jesus. Oh, em nome do Senhor Jesus. Oh, te adoramos, Jesus, te adoramos. Cristo Jesus. Oh, coloque o nome dele em seus lábios. Oh, adora Jesus. Adoramos o Senhor. Adoramos o Senhor. Adoramos o Senhor. Cristo Jesus. Adoramos o Senhor. Bendito és tu, Senhor. Aleluia. Oh, amado. Oh, Cristo. Nos aproximamos do trono da graça para receber misericórdia e achar graça para este momento, para esta necessidade. Obrigado, Jesus. Aleluia. Levante os seus dois braços, se você puder. Feche os seus olhos e adora a Deus. Olhe para o seu interior. Oh, olhe para o seu interior. Cristo Jesus está aí. O trono está em você. O reino está em você. Aleluia, Jesus. Oh, tu és magnífico, Jesus. Tu é a glória. Teu é o poder. Toda a honra sejam dadas a ti, Jesus. Aleluia. Te adoramos, Jesus. Aleluia. Oh, amado Jesus. Get praise them all, they get praise some more, they get blind. Aleluia. Pra te adorar, ó Rei dos Reis. Porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar diante do Senhor, diante do Senhor. Meu prazer é viver na casa do Pai, onde flui o amor, onde flui o amor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos. Poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rochas mais. Ao som de teu nome, alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei Sempre sim. Oh, incomparáveis são tuas promessas a mim. Jesus, Jesus, Jesus. When all my prayer time on one girl Lord. Aleluia, Senhor, Rei do Universo, soberano és, o príncipe da paz, tu és o Alfa, és o Ômega, és Senhor, adoramos o teu nome. Majestade e glória,
Aleluia. Oh, we're gonna try. Jesus é para ser desfrutado. Oh, aleluia. Amém. Yeah, aleluia. Aleluia. Amém. Aleluia. Oh, aleluia. Amém. Glórias a Deus. Eu queria orar com você que está aqui e ainda não confessou a Jesus como Senhor da sua vida. Está escrito na palavra de Deus que se você crê que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, Ele venceu a morte. Ele destruiu o poder da morte. E confessá-lo como Senhor com a sua boca, Senhor da sua vida, você vai ser salvo. A salvação é o maior milagre. É Jesus morando no seu espírito. Você se torna uma nova criatura no espírito. O reino vem. Aleluia. O trono vem habitar em você. Segundo a palavra de Deus. Se você aqui agora sente o desejo lá dentro de você. Não olhe para sua mente. Na sua mente, às vezes ficam dúvidas, pensamentos, mas e agora? Não, a mente é um campo de batalha espiritual. Você não ouve Deus na mente. Você ouve Deus lá dentro de você. Lá no homem interior. Então, se lá dentro você tem o desejo de confessá-lo como Senhor, levante uma das suas mãos, que eu quero orar com você nesse momento. Em nome de Jesus. Levante a sua mão. Olhe para você. Feche os seus olhos. Não olhe para ninguém. Ninguém pode responder por você. Apenas você. Se dentro de você, você sente que precisa confessar Jesus como Senhor, levante a sua mão, que eu quero orar com você. Aleluia. Quem está aqui e precisa fazer essa confissão de fé? Aleluia. Levante a sua mão. Oh, em nome de Jesus. Vou esperar alguns segundos mais apenas. Aleluia. É o Espírito que fala com você. Ouça o Espírito. Amém, querida. Vem aqui, querida. Aleluia. Quem mais? Quem mais? Aleluia. Aleluia. Sabe que precisa. Lá dentro você sabe que precisa confessar Jesus. Vem aqui, querido. Em nome de Jesus. Alguém pode dizer glórias a Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Oh, quão preciosa é a salvação. Aleluia. Ele veio nos salvar. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Eu vou orar com vocês. Gostaria que vocês repetissem essas palavras que eu vou falar. Essa oração. Digam comigo. Eu creio que Deus o Pai ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos. E nesta hora, eu confesso a Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio em carne, morreu e ressuscitou. Eu o confesso como Senhor e Salvador da minha vida. Jesus Cristo, a minha vida é tua e eu recebo a tua vida. Obrigado por me salvar. Obrigado, Jesus, pelo teu sangue que me perdoa. Obrigado, Pai. Amém. Amém, amém. Ore por eles em nome de Jesus. A igreja estenda as mãos e abençoe. Amém. Libera palavras de vida. Declaramos, Pai, pelo poder das Escrituras, que eles são salvos, que o reino de Deus está neles. E em nome de Jesus, quebramos toda e qualquer obra maligna, toda obra de Satanás, toda escravidão, todo medo, toda angústia, saiam em nome de Jesus. Declaramos seus caminhos liberados, que eles crescerão no conhecimento do Senhor, do teu amor por eles. Ó Espírito, guarda-os, guia-os. Oh, amado Jesus, obrigado por nos salvar. Aleluia. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Amém. Em nome de Jesus, uma semana de presença de Jesus.
favor sobre você. As portas se abrirão. Portas inesperadas se abrirão em nome do Senhor Jesus. Porque hoje você tocou no trono da graça. Amém. Uau, aleluia. Dê um abraço ao seu irmão. Nós encerramos a reunião. Amém. Amém. Aleluia.